espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta, igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médios que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento preciso. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abre-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente aos espíritos mentores dessas reuniões de quarta-feira, a Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. São Miguel à nossa frente. São Miguel à nossa frente. São Miguel atrás de mim. São Miguel atrás de mim. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha esquerda. São Miguel à minha esquerda. São Miguel acima de mim. São Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de mim. São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor. Eu sou o seu amor. Que me protege que me aqui. protege aqui. Eu sou o seu amor. Eu sou o seu amor. Que me protege aqui. Protege aqui. São Miguel à minha frente. São Miguel à minha frente. São Miguel atrás de mim. São Miguel atrás de mim. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha esquerda. São Miguel à minha esquerda. São Miguel acima de mim. São Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de São mim. Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Eu sou o seu Eu amor. sou o seu amor. Que me protege que me aqui. protege aqui. Eu sou o seu Eu sou amor. o seu amor. Que me protege protege aqui. aqui. São Miguel à minha São Miguel à frente. minha frente. São Miguel atrás de São mim. Miguel atrás de mim. São Miguel à minha São direita. Miguel à minha direita. São Miguel à minha São Miguel esquerda. à minha esquerda. São Miguel acima de São mim. Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de São mim. Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, Aonde quer que eu vá. eu sou o seu Eu sou amor o seu amor. que me Que me protege aqui. protege aqui. Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor. que me Que protege me aqui. protege aqui. Amém? Na reunião de Amém. hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. E é interessante pensar nesse bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Quando eu lia muito esse Sermão da Montanha, que Jesus falava bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede de justiça. Bem-aventurado significa alegre. E quando ele diz bem-aventurado os aflitos, literalmente ele está querendo dizer alegres são aqueles que têm aflições. E é estranho isso, né, de se pensar. Por que Jesus falou dessa forma? Porque Jesus disse que as minhas aflições
e aqueles que passam por aflições são felizes. Kardec vai nos instruir e vai nos colocar da forma correta no pensamento daquilo que Jesus quis ensinar naquele momento. Quando nós pensamos somente na nossa vida carnal, não há alegria nas aflições. Quando pensamos na vida espiritual e de que somos espíritos encarnados e que temos sucessivas vidas em direção e rumo ao progresso, a aflição se torna um remédio. Como vai falar Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, nenhuma das partes das instruções dos Espíritos, nesse capítulo 5, a respeito das aflições. Eu me lembro de ouvir uma vez o Chico falando, um comentário, né, na internet, vi uns vídeos na internet, e o Roberto Cabrini, inclusive, é o repórter que entrevista ele, e diz assim: Chico, você está muito doente, Chico já estava muito velho, e você não se... Você sempre falou de Jesus, sempre falou dos espíritos, sempre pregou a boa nova, e você está muito doente, está muito debilitado. O que você acha disso, Chico? E com aquela sabedoria que só Chico tinha e tem para nos transmitir, como sempre. Ele fala: olha, graças a Deus por essa doença, por essas enfermidades que tem assolando a minha velhice. Com que cara eu iria chegar lá no mundo espiritual sem nenhum sofrimento, sem nada que me afligisse? Que mérito eu teria lá quando passasse dessa para melhor? Alguns minutos antes de começar a reunião, eu estava pensando nisso aqui, sentado. Porque Chico, ele, com esse ensinamento, com isso que ele passa, ele muda a perspectiva. Primeiro, e eu quero falar isso hoje, trazer isso hoje. Eu sempre falo isso o tempo todo. Nós temos um complexo de Adão e Eva. Não sei se a psicologia já estudou isso, mas se não estudou, deveria estudar. E se estudou, ótimo. Eu estou falando de uma coisa que eu não li na psicologia, mas é algo que eu vejo e que nós praticamos o tempo todo. O complexo de Adão e Eva. Quando Deus chegou lá no jardim e perguntou: quem disse que vocês estavam pelados? E aí Adão, ele diz assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer do fruto, da árvore proibida, e eu pequei. Mas a culpa foi sua, porque você que me deu a mulher, eu não pedi. Aí ele tá bom, ele vai para Eva e diz assim: Eva, e aí? O que aconteceu? E aí Eva diz assim: olha, a culpa é da cobra que o Senhor colocou no jardim. Se não tivesse essa cobra, eu não teria comido e não teria oferecido para Adão. Então a culpa é sua que você colocou a cobra no jardim. E eu chamo isso de complexo de Adão e Eva porque nós o tempo todo vivemos nisso. Fulano que fez, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Deus, a culpa é da espiritualidade, a culpa é de não sei quem que fez, não sei quem que falou aquilo para mim, a culpa é de tal pessoa que está rezando contrário para mim, a culpa é disso e daquilo, a culpa é porque choveu,
a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre de alguma circunstância. E Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem chamar nossa atenção para a justiça e a bondade de Deus. Deus é justo quando reencarnamos, e Deus é bom quando esquecemos daquilo que fizemos em outras vidas. E as aflições são remédio para aqueles que querem chegar ao progresso. Não é se conformar com as suas aflições. É entender que você precisa vivenciar, e que se aquilo está aparecendo para você, é porque precisa te dar e te trazer um aprendizado. E quando você passar por esse aprendizado, a aflição vai embora e vem outro aprendizado. Devemos fazer constantemente aquela oração de Jesus no Getsêmani, quando ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas, contudo, que seja feita a sua vontade. Como não me conformar, então, com as minhas aflições, mas viver a vida seguindo em rumo ao progresso? Se aproximando de Deus e da sua espiritualidade. Quando você vai ler o capítulo 5 de Kardec, você termina aquele capítulo descobrindo que o único culpado das suas aflições é você mesmo. E é por isso que Kardec inicia levando-nos ao pensamento de que existe outras vidas, existe a reencarnação. Porque muitas vezes nós achamos que somos bons demais nessa vida, mas não sabemos, e graças a Deus não sabemos, o que fomos anteriormente. E que aqueles que perseguimos no passado são os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares do presente. E que as circunstâncias que eu levei o outro, em outras vidas, a sofrer, hoje eu preciso passar por elas para quitar esse débito. Porque Deus é justo. E de maneira nenhuma ele ia permitir que, fazendo débitos, com quem quer que seja, iríamos sair livres disso. E quando criamos essa roda de culpa, dificilmente conseguimos sair dela. Porque ao mesmo tempo que que temos que entender que fizemos uma ação que gerou uma reação do universo, quer seja nessa vida, quer em outras. Eu preciso entender que as minhas aflições são motivos de êxito. Como aquele chefe que no final do expediente te cobra um trabalho. E quando você entrega o trabalho feito, ele te dá a recompensa, porque você quitou o seu débito. E é nesse pensamento que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que têm aflições.
Porque é bem verdade que nós precisamos muitas vezes passar por situações aflitivas que fará com que a gente saia do nosso lugar de conforto. Que de outra maneira, de outra forma, não conseguiríamos nem pensar, nem refletir a respeito. De outra forma, de outra maneira, não iríamos querer cuidar da nossa espiritualidade. A respeito disso também, Chico perguntava muito a Emmanuel, no vídeo que eu coloquei ontem como base para o estudo, está lá essa história. Chico perguntava muito para Emmanuel o que queria dizer essa alegria das aflições e que Deus escolhe os seus eleitos. Aqueles que sofrem mais são os eleitos de Deus. E Chico estava fazendo qualquer coisa que eu não lembro agora, e observando um gado, o melhor gado da região, sendo cuidado, tratado, vacinado, sofrendo muitas vezes aquelas marcações à brasa. Emmanuel aparece ao lado de Chico e diz assim: olha aí, da mesma maneira que esse gado é o melhor gado da região, mas que precisa antes passar por um processo duro, assim é. Os eleitos de Deus são aqueles que mais sofrem. Você já observou a panela de pressão? Para ela te dar o resultado, você precisa colocar aquela panela sob pressão. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a espiritualidade e a providência usa das aflições como pressão para um objetivo que será recolhido, que será trazido, que será conquistado no final. Mas quando você tem uma mente carnal, uma mente que só pensa na vida material, você não entende isso. Você acha que as suas aflições são aflições e que não vai acabar. E que as pessoas são culpadas. E que Deus é o culpado. E que a chuva que caiu na hora errada é o culpado. Porque a mente limitada numa vida carnal. Numa vida momentânea. E aí, na Justiça das Aflições, Kardec fala: somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, parece ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofre? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia,
o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o qual não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se terão evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem na secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de diferença com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada,
quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me ia de outra maneira. No entanto, não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Vejam aí como Kardec traz a informação de que o tempo todo nos afligimos e maldizemos as nossas aflições, quando ninguém, além de nós mesmos, somos os culpados pelos infortúnios do cotidiano. Quer seja nessa vida que cometemos ou nas vidas anteriores. E quantas vezes nessa vida, antes de dormir, não pensamos: poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse pensado, se eu tivesse agido diferente. E lá na Instrução dos Espíritos, Santo Agostinho vai dizer: não tema, o mal é o remédio. O mal e o remédio. Que remédio, então, prescreveu os atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele crê. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, que enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventurança. Oi, pai, diga. Amém? Amém. Essa foi a mensagem de Santo Agostinho nas Instruções dos Espíritos. Eu recomendo que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo seja lido, relido. Tem muita informação. É um dos capítulos mais longos do Evangelho. Muitos espíritos dão muitas instruções, porque exatamente naquela época de Kardec, quando ele estava escrevendo o livro, e ainda hoje, o que incomoda
a humanidade são as suas aflições. Nada mudou, por incrível que pareça. O homem continua acusando a Deus, a providência, o horóscopo, foi a lua, quando eu nasci estava assim, acolá. Nós continuamos com a mesma mentalidade. E precisamos, por isso que os espíritos ficam o tempo todo repetindo a mesma coisa, trazendo o mesmo assunto, e eu fico, eu falei hoje, eu disse, eu não aguento mais, me traz outro assunto. Mas não é o momento ainda. Se a gente não faz logo quando ouve, quem sabe pela repetição, né? Não iremos fazer. Estamos sendo doutrinados a cada dia que passa. Doutrinando a nossa mente, para que possa não aceitar e se conformar com as aflições, mas entender e prosseguir. Eu quero colocar nas preces de hoje o meu primo Bento, que é recém-nascido, que ainda está no hospital, precisando de força e da ajuda, do auxílio dos bons espíritos, para que ele saia 100%, e eu tenho fé de que essa aflição não será passageira, não será para sempre, tá? Quero colocar aqui também na intenção meu tio César, tia Gracinha, agradecendo pelo tio César, e tia Gracinha, colocando aqui na intenção as necessidades dela. Eu disse que ia colocar na intenção aqui ela. Peço que vocês coloquem na intenção de vocês aí nos seus pensamentos aquilo que vocês precisam que os bons espíritos, quer seja um passe, quer seja uma ajuda, para ter força de fazer as coisas que precisam ser feitas, para ter êxito naquilo que precisa ter, tá? Essa água que é fluidificada, você pode colocar numa jarra e deixar durante a semana ir bebendo, tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo através da prece de Cáritas que haja essa assistência deles para essas pessoas e para aquelas que vocês colocarem as suas intenções aqui. Quero colocar na intenção também a Noninha, a Vera, o Jorge, a Luciana, Mônica e todos aqueles que estão do grupo, mas não participaram hoje na reunião. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade,
ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhe rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Dia 6, estou esperando todos no endereço que está no grupo. Vamos nos reunir. É a última do ano. Amém? Estamos com Joseph, Gustavo, Ana, Jonathan e a Kelly, que saiu antes de eu finalizar. Deve ter caído a internet dela. Boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos. Abraços fraternos. Feliz semana. Boa noite. Feliz semana para todos. Boa noite, vó. Boa noite. Boa noite, Boa Joseph. noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Gustavo.